Shalom, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao dia 44 da nossa leitura Bíblia Viva. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês que estão conectados, seguindo fielmente e constantemente comigo. Hoje entramos em um dos momentos mais marcantes do livro de Atos, a conversão de Saulo. Se até aqui vimos a igreja crescer, agora veremos Deus transformar um perseguidor em apóstolo. Atos 9 a 11 é o bloco de hoje. Esse bloco nos mostra 3 movimentos. Primeiro, a conversão radical. Segundo, a expansão para os gentios. E terceiro, a confirmação do plano universal de Deus. Amém, pessoal? Pai querido, Pai amado, colocamos essa leitura em Tuas mãos, pedimos permissão para abrir a Tua palavra. Senhor, abre nossos olhos para entender que ninguém está longe demais da Tua graça. Pai, que possamos ver que o Teu plano ultrapassa barreiras humanas, religiosas e culturais. Transforma-nos enquanto lemos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, em Atos 9, nós vamos ver a conversão de Saulo. Vamos ver o encontro na estrada de Damasco, com o versículo-chave que está em 9:4. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta que foi feita para ele. Palavra-chave nesse capítulo é encontro. Jesus não é apenas uma mensagem, ele é um encontro pessoal conosco. Saulo não estava buscando a Cristo. Cristo confrontou a Saulo. Isso é lindo. Em Atos 9:15 a palavra fala: este é para mim um instrumento escolhido. Jesus é revelado como o Senhor que chama e que transforma também. Ninguém está fora do alcance da graça, pessoal. Em Atos 10, nós vemos o Evangelho para todos, Pedro e Cornélio. Aqui vemos uma mudança histórica, com a versículo-chave em Atos 10, de 34 a 35, fala: Deus não faz acepção de pessoas, oh glória. E a palavra-chave aqui, irmãos, é universalidade. O Evangelho rompe barreiras étnicas, culturais e religiosas. Jesus é revelado como Salvador de todas as nações. Em Atos 11, vemos a confirmação e identidade. Pedro explica aos irmãos o que aconteceu. Atos 11:18. Também os gentios Deus concedeu arrependimento. Glória a Deus. Aqui nasce um nome importante, pessoal. Em Atos 11:26. Em Antioquia foram chamados cristãos. E a palavra-chave é identidade. A igreja agora tem um nome. Cristão significa pertencente a Cristo. Amém, pessoal? Vamos para a nossa leitura, em nome de Jesus. Atos 9, conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, quando pela mão levaram-no para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Ora,
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-se-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impõe-se sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, e a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Glória! E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo prega em Damasco, e logo prega nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma-te leito. Ele imediatamente se levantou. Aleluia. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A ressurreição dos Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome
Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ele adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro entendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Isto se tornou conhecido por todo Jope, e por muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Atos 10. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião de corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão cerca da hora 9, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aleluia. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao Deus que purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto poditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí os 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: A que me tendes sou eu, a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram:
O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro vai com eles. Pedro, porém, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrado muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se mesmo aproximar-se a alguém e da outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando a minha casa, a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não fez acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, esta é a palavra que Deus enviou-lhes, o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começando a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com eles. Depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é em quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aleluia.
Livro de Atos, capítulo 11. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Perdão. Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez, falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes. E de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Perdão. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé,
e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Perdão. Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, irmãos, essa tosse. Irmãos, chegamos ao final do nosso bloco dessa leitura, Bíblia Viva. Mais um dia, estamos no dia 44 da nossa leitura. E hoje lemos o capítulo 9, 8 e 11. Irmãos, olha só. Deus pode transformar qualquer história e qualquer circunstância. E também nesses capítulos nós podemos ver que o Evangelho é para todos. E que a identidade cristã não é um título, é vida. É vida, irmãos. O Espírito Santo confirma a obra de Deus. Irmãos, não vou prolongar muito por conta da minha fala. Só queria deixar a Gole da Celeste com vocês. A Gole de hoje é o encontro com Jesus muda destino, missão e identidade. Pegou a chave? Pode escrever no comentário. O encontro com Jesus muda destino, missão e identidade. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa palavra. Pai, se ainda há áreas em nós que precisa de transformação, encontra-nos como encontraste Saulo, Pai. E se ainda nós colocamos limites na Tua graça, Senhor, quebra nossas barreiras como quebraste as de Pedro. Pai querido, que sejamos verdadeiramente cristãos, não apenas no nome, mas na essência. Que nossa vida revele Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar sua curtida e também se inscrever no meu canal e me seguir para mais vídeos como esse. Esteja em oração por mim, por essa gripe, e não deixa de escrever também seu pedido de oração no comentário, que eu estarei orando pela sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser.